E aí pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje vai ser sobre unidade. Mas antes de mais nada, a gente quer ler um versículo para vocês que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, que vai dizer bem assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, pessoal, a pergunta que a gente quer deixar hoje para vocês é se vocês sabem o que é viver em unidade. O que significa estar em unidade dentro da igreja? Sim. E Lucas, o que é estar em unidade dentro da igreja? Unidade é fazer de tudo para você viver em paz com as pessoas que você está ali na igreja. Como o Paulo acabou de falar, é viver num só pensamento. É interessante porque ele fala pra gente viver num só pensamento, estar em um só pensamento, mas a verdade é que isso é muito difícil, porque você está lidando com pessoas. Pensamentos diferentes. Mas o que Paulo está dizendo vocês precisam se esforçar para isso acontecer. Então, para a gente zelar pela unidade, a gente vai sim ter que fazer um esforcinho aí para poder pensar da mesma forma que a outra pessoa, né? Porque senão dá problema. E como é que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é o respeito ao próximo que a gente vai ter, que a gente tem que ter, né, o respeito ao próximo. E a nossa famosa ética de convívio que vai nos influenciar nisso daí. Sim. Que é a gente respeitar, entra no respeito porque a ética é o respeito, mas é você respeitar essas limitações, né? A gente um tempo atrás aprendeu um pouco sobre essa questão de você ultrapassar e é aquele negócio, né? O que Lucas fala pra mim, eu tenho que, se for uma fofoca, eu paro aqui em mim. Então, assim, umas coisinhas que a gente não tem que estar passando adiante. É um pouquinho polêmico. Sim, verdade. Não, porque de fato, quando a gente fala de unidade na igreja, o que a gente mais pensa é ter um bom convívio. E aí você pensa assim, eu tenho que ter um bom convívio, eu tenho que ter unidade, mas o que pode vir que vai atrapalhar essa unidade? O que pode vir para causar divisão? E quando a gente está falando de um ambiente eclesiástico, que é o ambiente da igreja, é muito comum você ouvir acerca da fofoca, né? Que é uma das coisas que mais causam divisão dentro das igrejas. É o que causa o maior tipo de contenda que a gente tem. De contenda, exatamente. E são coisas que lá no fundo são alimentadas por nós, né? Porque, por exemplo, a gente acabou de falar agora há pouquinho no vídeo o seguinte: a gente está falando sobre lidar com pessoas que não pensam da mesma forma que você, mas Paulo vai dizer que a gente precisa estar unindo os nossos pensamentos, e isso não é uma tarefa fácil. Então pode ter momentos que eu não vou concordar com o pensamento que a Fran vai ter, mas espera aí, só porque eu não concordo com o pensamento dela, eu tenho que chegar para outra pessoa e dizer, olha, Fran, tá só Jesus, tá falando nada com nada. Não tá muito certo, não. E por aí vai. Não tem necessidade de fazer isso. Se eu não concordo com ela, eu tenho que achar um meio, né? Eu tenho que achar uma forma da gente estar concordando, tendo um mesmo pensamento. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar zelando pela unidade. A pergunta é: quantas igrejas não teriam tantos problemas se as pessoas se esforçassem para poder pensar da mesma forma? Acho que o resumo para você se viver em unidade dentro de onde você congrega é você ter a sua identidade em Cristo. Peraí, por mais que Lucas não tenha o mesmo pensamento que eu, mas ele tem o mesmo alvo. Então, assim, a gente tem que ter esse foco. Então, a gente estava até citando, quando a gente estava debatendo sobre isso, a gente falou sobre a ideia do purê de batata, né? Sim. Por quê? Depois que você descasca a batata, cozinha ela e você amassa ela junto com as outras, você não consegue separar mais. E a igreja tem que ser exatamente isso. A gente tem que estar nessa mistura. Por mais que a gente esteja com pensamentos diferentes, o nosso alvo é um só. Então a gente pode às vezes unir alguns tipos de pensamentos, algumas ideias, para poder manter essa união, essa comunhão em si, e cada um respeitando o espaço do outro. E ainda que você, vamos supor assim, você tem uma ideia que é diferente de mim, por exemplo, a Fran lançou uma ideia, mas a minha ideia é diferente dela. Ao invés de ficar naquela confusão de qual ideia vai ser, por que não pega um pouco da sua ideia, juntando com um pouco da minha ideia, e forma uma nova ideia entre o meu pensamento e o pensamento dela, se tornaram um só?
Isso tudo colabora, porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus ele zela muito pela unidade. Tanto que a palavra vai dizer que acerca do casamento, quando duas pessoas se casam, eles se unem, eles se tornam uma só carne. um. Aí começou o quê? A unidade. Você tem Jesus falando o seguinte, que um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste, ou seja, ele não aguenta, ele vai cair. Porque se você tem uma estrutura e essa estrutura ela tá rachada, ela tem algum tipo de falha, ela tem o risco de quê? De desabar, ela tem o risco de cair. E isso se aplica à igreja também. Tem vários exemplos que a gente pode usar para isso, como também aquela passagem que a gente fala quando a gente fica a casa sobre a rocha, o som sobre a areia. Então, tipo assim, a pessoa que está em contenda, provavelmente ela edificou ali na areia. Edificou na areia. Primeiro vento que vi. Mas fulano é fofoqueiro, mas ela também fala. Agora, aquela pessoa que se mantém ali, né, edificada na rocha. E eu acredito que uma das coisas que colabora muito para a unidade é você saber o momento de ceder. Você saber o momento de ceder é muito importante, porque é o seguinte, vamos falar hierarquicamente falando aqui na igreja. A igreja tem hierarquia. Você tem ali o membro da igreja, mas você vai ter o obreiro, você vai ter um presbítero, você vai ter o pastor. A pergunta é, como que eu zelo pela unidade na minha igreja? É seguindo a visão do seu pastor. Se você não segue a visão do seu pastor, vai dar problema, vai ter divisão. E pode ter coisas que ele vai lançar que você não vai concordar, mas você vai precisar ceder. Isso, você exatamente. vai precisar aceitar. E a questão da hierarquia também é um dos motivos. Por exemplo, o Lucas aqui na nossa igreja, ele é líder dos jovens. Sim. Vamos botar que a gente está com algum problema na nossa rede de jovens e eu não levo diretamente esse problema para Lucas, eu levo diretamente para o pastor. O pastor, ele subdividiu essa ideia de liderança, tem essa subdivisão de líderes de jovens, da rede de mulheres, da rede de homens, para quando houver problemas nessa rede, não sobrecarregar ele. Cada um tem uma capacidade para resolver. A não ser se, tipo assim, o Lucas virar e falar assim, Fran, eu não consigo, vamos levar para o pastor? É diferente. Sim. Mas eu não posso pular essa etapa de passar o problema para ele antes dele, ou ele falar para mim assim, não, leva para o pastor. Isso é respeitar o ambiente que se convive. Eu posso não querer falar com o Lucas, mas eu preciso falar com ele porque ele está acima de mim, é com ele que eu tenho que falar. É um exemplo assim, de questão de respeito. E assim vai, assim a gente tem que respeitar o corpo de obreiros da igreja e por aí, né? O espaço de cada um, que tipo assim, cada um, o momento das pessoas. Isso tudo vai agregar na gente viver em união. E a partir do momento que a gente tem essa maturidade, a gente vai começar a zelar pela unidade dentro da igreja. E lembrando que a gente está falando aqui, a gente fala muito sobre a questão da igreja, mas entenda que você não aplica isso somente aqui na igreja, você também aplica em outros ambientes. Ambiente de trabalho, ambiente de trabalho, faculdade, a sua própria casa. Na sua casa, exatamente. Principalmente. Porque nossa família é nosso primeiro ministério, né? Exato, e normalmente é na família que tem divisão, que tem mais divisão, né? Porque você mora ali junto com aquelas pessoas, então lida constantemente com divergência. Porque assim, na igreja, né? É um momento, é um momento. É isso aí. Agora, na sua casa não, é 24 horas, é o tempo todo que você tá ali com aquela pessoa que pensa diferente de você. E aprender a ceder vai zelar por essa unidade. E é isso que você precisa entender. A gente precisa entender o momento de ceder e a gente precisa zelar pela unidade, porque foi a recomendação de Paulo. Ele vai dizer, olha, rogo, pois, irmãos, que vocês não... eu suplico que vocês não tenham divisão dentro de vocês, né, no meio de vocês. Então, pessoal, a gente vê que, apesar da dificuldade, existe a necessidade de nós estarmos zelando pela união, pela unidade dentro da igreja. E não só dentro da igreja, mas em todo lugar que a gente frequenta, né, todo ambiente de convívio. Em todo ambiente de convívio, exatamente. É uma tarefa fácil? Não é, mas você precisa tentar, você precisa se esforçar. Às vezes a gente diz que as pessoas são muito complicadas, só que na verdade lá no fundo a gente nem tentou entender elas. A gente nem tentou... Exato, volta pro vídeo de empatia aí, pessoal. A gente nem tentou, sabe, entender o pensamento que ela teve, o que ele teve. Sabe, a gente tem que tentar, sabe? A gente não pode ficar de qualquer maneira e simplesmente querer as coisas sempre do nosso jeito, porque as coisas não vão sair o tempo todo do nosso jeito. Eu já tive muitos projetos que eu quis criar que eu recebi um não.
não, agora não dá, não vai dar pra fazer, não é uma boa ideia. Mas tá tudo bem, porque isso é uma visão que tá além da minha visão, que se eu ficasse batendo perna, que se eu ficasse ali debatendo, ia dar problema. Então o melhor a ser feito é aceitar e deixar que Deus venha resolver tudo, porque... A gente sabe, né, que tem, às vezes, pessoas que tiram a gente do sério, mas... Sim, exatamente. É. Você vai ter momentos, às vezes, de querer perder o controle? Vai. Mas você Vai. precisa ceder. Renuncia aí a sua raiva, renuncia aí... Lembrando que a gente tem que ser imitador de Cristo. Exatamente. Jesus era o quê? Ele era manso. Então que nós também venhamos ser. Então, pessoal, que você possa estar fazendo tudo que tiver ao seu alcance e até mais um pouquinho para zelar pela unidade, porque as divisões dentro das igrejas têm se tornado cada vez maiores. A gente tem visto muitas polêmicas lá no Instagram, nas redes sociais, de pessoas se envolvendo em confusão, um falando mal do outro, causando polêmica. E isso não é coisas que não convém. Isso não é a unidade que Deus ele tem para nós. Nós devemos sim zelar pela unidade e resgatar isso de novo nas nossas vidas. Então, pessoal, se esse vídeo abençoa a tua vida, você já sabe o que você tem que fazer, né, Fran? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, comenta aqui pra gente o tema que você quer. E deixa aí algum comentário, alguma coisa. Deixa o link lá do Instagram, a gente vai deixar aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau.